Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, colegas deputados. Senhor presidente, eu usarei aqui o tempo da liderança do governo para deixar bem claro, e principalmente para os colegas deputados, com relação a esta nota que saiu, hoje noticiada na imprensa e aqui repercutida pelo deputado Adriano. Primeiro ponto, o Maranhão segue abaixo do limite legal de gasto com pessoal. Segue abaixo do limite de gasto. Primeiro ponto, quero destacar isso. Fora disso, é fake news completamente. Grande verdade que há uma divergência metodológica entre a forma de calcular pela STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, e a orientação do Tribunal de Contas, que são os órgãos que os poderes estaduais prestam contas, e a CEPLAN está dialogando com a Secretaria do Tesouro Nacional para uniformizar procedimentos como inclusão de receitas que não são contabilizadas. A ampliação dos e outro agravo, que aqui eu vou me referir especificamente à nota emitida pela CEPLAN, com relação a esse boletim. O primeiro ponto condiz ao fato de que a publicação do Tesouro Nacional aborda dados preliminares e que deverão ser modificados em breve, como é o caso do resultado primário, que tem como meta no plano de ajuste fiscal o valor de 739 milhões. O cálculo do resultado primário pela STN e do governo do Maranhão possui metodologias divergentes. A princípio, o Tesouro Nacional não considerou algumas receitas de concessão. Nesse balancete, é preciso destacar que estão havendo diálogos para convergir as metodologias, que, inclusive, quando ajustadas, devem ser suficientes para reverter o quadro negativo de cumprimento da meta para positivo. Em segundo lugar, no âmbito do plano, a relação entre despesa com pessoal e receita corrente líquida não considerava a inserção das receitas de depósitos judiciais na receita corrente, que antes era classificada em outras receitas de capital, pois não havia a classificação definida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados não devem ultrapassar, com despesa de pessoal, o limite estabelecido em 60%. Na publicação da STN, a mensuração registrada dessa proporção foi de 60,22. No entanto, a CEPLAN, por meio de diligências com a própria Secretaria, já informou que o montante de recurso em que o Estado é parte foi de 21 bi no ano de 2018. Desse modo, ao simular a entrada do valor da receita corrente líquida, a relação com a despesa de pessoal retrai. Soma-se a isso que o cálculo da receita corrente líquida e despesa com pessoal para o Maranhão foi de 57,6%, conforme divulgado no relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2018, que inclusive está disponibilizado no site da CEPLAN. Portanto, abaixo do limite de 60%. Conforme anunciado pela STN. A diferença dos resultados entre instituições será objeto de diálogo para reavaliação e que, com certeza, irá reduzir o valor divulgado pelo Tesouro Nacional, regularizando, obviamente, o Estado. A própria imprensa coloca que o Estado do Maranhão não ultrapassou o limite de gasto pessoal. Temos aqui a matéria, creio, do jornal Estado, em que coloca de forma bem clara que o relatório mostra que o Maranhão aparece com 57,32%, que está próximo. Soma-se a isso e por qual razão esse crescimento virtuoso com gasto pessoal? Primeiro, com a retirada de muitas terceirizadas e aprofundamento nos processos seletivos de contratação. A nomeação dos policiais militares, que ultrapassa de mais de 4 mil policiais militares nomeados. As gratificações, promoções que foram feitas também para os policiais militares. O incremento de salário dos professores, como a progressão que era devida há décadas, há anos, para diversos professores. Os investimentos na área de saúde. O governo tinha dois macro-regionais. Hoje tem 10 macro-regionais. Tem o HTO, o Hospital de Trauma. Sei que muitas vezes a oposição tenta colocar o caos do Estado do Maranhão. É a política do quanto pior, melhor. Mas pergunto aos senhores da oposição se as pessoas, por exemplo, atendidas no HTO, um hospital de trauma, que hoje é referência no Estado e talvez na região, se não estão contempladas com as políticas sociais do Estado do Maranhão. Ou jovens que hoje fazem a educação em tempo integral no IEMA, que inclusive puderam já sair do seu estado, do seu país, conhecendo novas culturas. Todos esses investimentos com certeza acarreta gasto com o pessoal.
mas o Estado do Maranhão possui, inclusive dados da própria Secretaria do Tesouro Nacional, de que o Estado do Maranhão é o melhor Estado, um dos melhores Estados, com diz respeito ao grau de endividamento. Lembro bem aqui da pressão e do excesso de discursos contra a aprovação da autorização de operação de crédito para pagamentos precatórios. E que, inclusive, a Justiça já determinou que o governo federal abra a linha de crédito imediatamente. E a própria STN coloca que, apesar desses enormes investimentos, em relação ao tamanho da economia maranhense, conforme o relato da STN, o Maranhão manteve baixo o seu patamar de endividamento, quando comparado com as demais unidades da federação, demonstrando que o governo estadual, mesmo com as adversidades econômicas e fiscais, possui objetivos específicos na recuperação e manutenção do crescimento econômico maranhense, sem extrapolar o comprometimento de sua solvência fiscal. Então, senhoras e senhores deputados, são essas as informações que nós viemos trazer, e vamos também, deputado Adriano, que Vossa Excelência, a gente tem acompanhado o relatório de gestão fiscal emitido pela CEPLAN, o acompanhamento depois da consolidação desses dados que não estavam ainda nos resultados primários fornecidos pela STN. Muito obrigado, presidente.